A marinha tem uma hierarquia bem definida, e o topo, a nata, os mais poderosos, são os almirantes. Talvez você até pense que tiveram poucos almirantes na história. Na verdade, o número talvez seja maior do que você imagina. Aliás, tem um aqui que foi almirante na época do Roger, aquela época de piratas lendários e poderosos. Bora lá conhecer essas lendas da marinha. Zephyr. O Zephyr, como todo marinheiro na marinha, possui uma família e realmente a amava. Mas infelizmente sua família foi morta por piratas. Não só isso, mas ele também teve o seu braço arrancado. Após tudo que passou a desenvolver um ódio imenso por todos eles. Seu principal objetivo era aniquilar o Novo Mundo e destruir os imperadores. Ele tinha o grande receio sobre piratas comandarem o Novo Mundo e serem impostos em uma balança de 3 poderes. Mas apesar dessa informação sobre ele, você quer saber mais sobre os poderes dele, claro. Pois bem, um destaque que temos para dar para o Zephyr, ele não possuir nenhuma Akuma no Mi, já era considerado um almirante. Que significa que ele era muito poderoso mesmo sem Akuma no Mi. Zephyr se baseia muito mais em seu Haki e na sua força bruta, e principalmente na sua inteligência, pois em sua batalha contra o Luffy, ele entendeu como funcionava o seu Gear Second e estava lutando contra ele tranquilamente. E um detalhe interessante é que Zephyr diz a Kizaru para não depender tanto da sua fruta, o que dá a entender que ele possui um conhecimento sobre elas e que o Haki também seria útil na batalha. Atualmente, o mesmo se encontra morto. Isso ocorreu no filme One Piece Z. Apesar de não parecer tão forte, no filme ele foi apresentado. Se Zephyr por algum acaso fosse canonizado na história principal, com certeza o Oda certamente daria um aumento de poder à altura do título dele. É um personagem interessante e com um senso de justiça tremendo. Mas lembrando, Zephyr é um almirante da marinha, mas que não é canônico, ou seja, não faz parte da história original do mangá. Sengoku. Agora, o segundo que iremos falar é o Sengoku. Várias pessoas já devem conhecê-lo, mas afinal, foi o primeiro almirante da frota que vimos. Mas não é o primeiro que conhecemos na história cronológica. Sengoku é um personagem extremamente importante para toda a história de One Piece. Foi um homem que travou imensas batalhas na era do Roger, e de outros nomes como Hot Dish Gebek, Barba Branca, Big Mom, Kaido e outros. Sua fruta é denominada como a fruta de Buda, em respeito às suas habilidades. Quando ele entra em sua forma de Buda, seus ataques começam a produzir ondas de choque tremendos e fortes, a ponto de dar uma boa surra em Tite com sua palma. Atualmente, o mesmo se encontra aposentado, digamos assim, pois ainda participa de coisas relacionadas à marinha, mas não da mesma forma que antes em seu antigo cargo de almirante de frota. E lembrando, almirante de frota está acima dos almirantes, é o almirante-chefe da marinha, e atualmente ele atua como uma espécie de conselheiro na marinha. Apesar de hoje em dia estar bastante velho e debilitado, sua força e habilidades são 100 iguais. Tanto que o próprio Roger disse que se a marinha quisesse pegá-lo, eles teriam que enviar Garp ou o próprio Sengoku. Só isso já demonstra o quão grande o poder que esse ex-almirante de frota possui, que era considerado um dos poucos a conseguirem capturar o Roger. Teria que mandar o Garp e o Sengoku para bater de frente com o Roger. Então essa frase do Roger não foi da boca para fora. O velhote é realmente insano. Kuzan Aokiji. Particularmente, o Aokiji é um almirante muito despreocupado e bastante preguiçoso, se podemos dizer assim, quase não demonstrando choque com nada. Mas apesar de seu lema ser conhecido como justiça preguiçosa, ele é extremamente forte, ao ponto quando ele foi introduzido pela primeira vez, ele deu uma bela surra em todo chapéu de palha que estavam ali naquele momento. Sua Akuma no Mi é chamada de Hi no Mi, ou Fruta do Gelo. Simplesmente derrotou todo chapéu de palha com esse poder com facilidade. Apesar dele ser taxado como preguiçoso, quando uma situação é extremamente cautelosa, ele agirá seriamente, de maneira fria. Apesar disso, ele é um homem bastante honesto em suas decisões e nunca age covardemente. O exemplo que poderíamos citar é que ele não rompe sua promessa ao dizer que não atacaria o bando de chapéu de palha do Luffy após lutar 1 contra 1.
É um homem de palavra, que apesar de já ter vivido em um sistema corrupto, ainda tentava ser o mais correto possível. Mas apesar de tentar fazer o correto, Aokiji sempre se questionava sobre as ações do almirante Akainu. Aokiji possuía um grande ranço por Sakazuki Akainu, justamente por conta da sua justiça errônea e corrupta, levada ao extremo. Esse ódio possui um motivo, que é a falta de compreensão e o sangue frio por Akainu demonstrar ao matar os inocentes que viviam em Ohara para que nenhum saísse com vida. Com várias contradições entre os dois, um confronto era inevitável. Ambos duelaram pelo cargo de almirante de frota, pois Aokiji não concordava que alguém como Akainu fosse selecionado para tal cargo. Aokiji acabou tendo sua derrota contra Akainu, e depois de perceber o quão corrupta a marinha estava com o passar do tempo, decidiu renunciar seu cargo de almirante e se tornar um viajante pelo mundo. E atualmente ele está em um bando infame, Kizaru. Bom, partindo para um outro personagem, agora falaremos sobre ele, o homem que anda na velocidade da luz e que fala como uma lesma. Haha, sim, Kizaru Borsalino. Bem, como muitos já devem conhecer, Kizaru é bastante reconhecido por sua exagerada calma e sarcasmo nas suas palavras. É praticamente quase impossível você descobrir quando ele está falando sério ou não. O cara é simplesmente um robô. Kizaru é um personagem extremamente forte, tendo sua fruta chamada como Pika Pika no Mi, ou simplificando, Fruta da Luz. É simplesmente uma das Akuma no Mis mais fortes, pois concede sua velocidade incrível ao usuário, além de sua força ser tremenda, pois a velocidade do Kizaru faz com que seus ataques ficam ainda mais perigosos. Foi o segundo almirante que vimos em toda a história de One Piece, tendo a sua primeira aparição em Sabaody, onde demonstrou seus incríveis e temerosos poderes. Ele simplesmente derrotou o Chapéu de Palha como se fossem nada e brincou com todos, como também fez o mesmo com alguns supernovas como Urode, Basil Hawks, X-Drake e Apple. Para vocês terem uma ideia, Kizaru possui uma habilidade chamada Yata no Kagami, que é um espelho que faz com que Kizaru ataque em linha reta rapidamente. É uma fruta com seus altos e baixos, mas sem dúvidas é extremamente útil em batalha. Ao contrário de Aokiji e Akainu, a justiça do Kizaru é bem peculiar, sendo chamada de justiça incerta, pois como demonstra sua personalidade e suas ações, apesar de tudo, Kizaru ainda demonstra ser uma pessoa neutra. É um personagem interessante e que aparenta não sentir medo se formos considerar sua personalidade, Fujitora. Agora vamos falar dele, o Almirante Fujitora, um almirante que provavelmente muitos gostem, por conta da sua personalidade pacífica e agradável, e que também é contra as ações do Akainu. Eu curto pra caramba o Fujitora, ainda mais o estilo dele, sendo uma pessoa cega e muito poderosa. Fujitora é um personagem bem peculiar. Como sabemos, o mundo de One Piece não é um dos melhores a se conviver. É um mundo extremamente corrupto, e por conta disso levou Fujitora a se cegar para que ele não pudesse mais enxergar a podridão que o mundo demonstrava. Apesar da sua personalidade pacífica, Fujitora é um personagem extremamente forte e tem grande manejo na espada, a ponto de conseguir aguentar chutes do Doflamingo no arco de Dressrosa e também bater de frente com outros personagens muito poderosos. Algo que também vale destacar é o poder da sua fruta, Zushi Zushi no Mi. Essa fruta literalmente permite o usuário manipular a própria gravidade ao seu favor em determinado local, como por exemplo, quando ele atraiu um meteoro para a ilha em que ele estava, onde também estavam Doflamingo e Law. Apesar de seu certo ódio pelos Shinchibukais e pelos piratas em si, ele aparenta realmente gostar de Luffy e de seu bando. Um bom exemplo para afirmar isso é quando ele simplesmente diz que não queria estar cego no momento em que falava com Luffy, para que ele pudesse ver o seu rosto. Fujitora é um baita personagem interessante e cativante, consciente da sua justiça e é um personagem justo. Sakazuki Akainu. Bom, vamos falar agora sobre ele. Sim, um dos personagens mais odiados em One Piece. Bom, brincadeiras à parte, há aqueles que gostam dele e uns que não. Mas bem, o Akainu é um personagem extremamente duro, cruel e crente em sua justiça absoluta. Ele simplesmente acredita que para que a justiça prevaleça, não importa os métodos, os fins que suas ações levem. No fim, o que ele faz é pela justiça e somente isso. É um personagem bastante contrariado por suas ações em One Piece, mas aparenta não ligar para isso. Sua fruta é denominada como a Fruta do Magma, o que na minha percepção faz bastante referência em relação à justiça absoluta de Akainu, pois a sua justiça consiste em esmagar todos aqueles que vão contra a sua ideia e tomar fins extremos.
até mesmo se tiver que matar pessoas próximas a ele. É um paralelo ao magma, que acaba por queimar tudo em grande sequência de forma esmagadora. Apesar do usuário não ser a pessoa mais agradável do mundo, a fruta é extremamente forte, tanto que foi colocada como uma das mais fortes no quesito de poder ofensivo pelo próprio Eiichiro Oda. Para você ter uma noção, essa fruta consegue trazer altas temperaturas ao ambiente, ao ponto de prejudicar muitos oponentes em batalha. Além de que o Akainu também consegue jogar o próprio magma por conta da natureza da sua fruta em pleno ar para servir como bombardeio em questão de ataques consecutivos. Essa fruta simplesmente é implacável, sendo até mesmo mais forte do que a fruta do Ace. Por conta das contras que o Aokiji tinha contra o mesmo, não se davam bem por conta dos seus ideais contrários. Mais tarde, Akainu estava sugerindo para se tornar um almirante de frota, mas o Aokiji simplesmente não aceitou isso e desafiou o Akainu pelo cargo. No final, Akainu acabou vencendo e se tornando o novo almirante de frota que todos estão vendo atualmente, Aramaki Hyokugyu. Olha só, esse é um personagem bem peculiar, pois foi apresentada de uma forma enigmática no começo e só foi mais aprofundado no final do arco de Wano. Apesar da sua personalidade preguiçosa e descontraída, o que de certa forma faz paralelo com Aokiji, ele é um personagem bem devoto aos seus ideais e ao próprio governo mundial, tanto que concorda com o entendimento de que os Tenryubitos são os deuses do mundo e que nada deve se opor a eles. O exemplo que podemos citar dessa sua ideologia é ele dizer que todos que não são aliados ao governo mundial deveriam ser imediatamente massacrados, até mesmo se fossem civis. Ele iria fazer o mesmo com o povo de Wano caso eles não cooperassem. Mas olha só, apesar dele ser um personagem bastante complicado, seus feitos são notáveis, onde travou uma boa luta com Yamato. Sua fruta é um tanto quanto interessante, chamada de Morimori no Mi, ou simplesmente a fruta da floresta. Basicamente, uma fruta ligada à própria natureza e que aparenta estar despertada, pois o mesmo literalmente consegue se fundir com a natureza da sua fruta. Apesar das suas ações e da sua ideologia, ele aparenta estar fazendo isso com uma coisa em mente: sua admiração por Sakazuki. As ações de Aramaki são totalmente indescritíveis, pois o mesmo ainda assim programou um barco próprio para Wano, sendo que isso não era permitido de fazer, e ele fez isso justamente porque acreditava que conseguiria a cabeça de Luffy e que resolveria a situação rapidamente, tudo para impressionar o Akainu. É um personagem peculiar, assim como Sakazuki, ambos possuem crenças iguais. O que faz diferença é que o Akainu aparenta não opinar muito sobre os Tenryubitos, então fica incerto se ele também apoia os Tenryubitos ou não. Kong. Esse é um personagem bastante curioso e que não sabemos muito sobre ele. Eiichiro Oda ainda não nos aproximou muito desse personagem, mas pelo que sabemos atualmente na obra, na época em que Sengoku era um almirante, Kong já era um almirante de frota, o que já é algo bastante impressionante e que de certa forma já exibe sua força e influência na marinha. Atualmente ele possui um cargo superior ao de Sengoku, que é o de comandante-chefe do governo mundial. Incrivelmente, esse personagem só está atrás dos próprios Goroseis em influência. É um personagem realmente difícil de se falar, pois não há tantas informações sobre ele. Mas uma coisa que não podemos duvidar é que ele é um personagem incrivelmente forte. Vice-almirantes já possuem o uso do Haki, almirantes também, então obviamente ele também possui. Não só isso, Kong deveria ser alguém bem comparável com os grandes nomes da época da pirataria, como Roger, Chique, Shibek e outros personagens. Por conta do seu nome, que se denomina Kong em referência ao macaco, muitos teorizam que ele teria a fruta Zoan mítica do macaco Sun Wukong, da jornada para o oeste. Seria uma coisa muito impressionante se isso fosse realidade, pois retrataria ainda mais sua força e seria uma Zoan mítica muito legal. Me diz aí, qual almirante é o mais forte na sua opinião? Garp é mais forte que quem dessa lista? Comenta aí também, quero ver a sua opinião nos comentários. E já aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Estou trazendo muitos vídeos de One Piece e eu sei que você vai gostar. Na tela tem 2 vídeos interessantes, clica neles que eu garanto que você vai curtir e não vai se arrepender de assistir. Falou!